Botafogo fechou com um novo volante, Pitbull, do time do Messi. E você não sabe quem é esse cara? Calma aí e vem comigo. Qual é, família? Tudo bem? Bernardo aqui para mais um vídeo sobre Botafogo de futebol e regatas, como sempre. Hoje é mais um daqueles videozinhos que vocês adoram, de contratação do Botafogo, dessa minha pesquisa sobre a história do cara, pra gente entender 100% quem é esse cara que tá vindo pro Botafogo. E hoje vou falar sobre ele, a mais nova contratação para volante, Gregore. Ele que tem passagens por Bahia e Inter Miami, ou seja, como eu sempre faço aqui, eu entrei em contato com os maiores setoristas de cada um dos clubes, no caso do Gregore, Bahia e Inter Miami, para entender melhor direto da fonte, ou seja, com o cara do Bahia direto de como foi o tempo dele no Bahia, com o cara do Inter Miami direto de como foi o tempo dele nos Estados Unidos, e assim eu trago um vídeo com um pacotão de informações 100% completo para tu tentar entender quem de fato é essa nova contratação que o Botafogo tá trazendo. Então, galera, antes de começar o vídeo, antes de começar a falar sobre a história do cara, já queria pedir para vocês se inscreverem aí no canal, me dar essa moral curtindo o vídeo, compartilhando com seus amigos, comentando, ativar o sininho também quando você se inscrever. Essa contratação foi uma daquelas que foi do nada, sabe? Do nada chegou, pô, o Botafogo já fechou com o Gregore. Então eu tive que correr atrás de cara pra entrevistar, tive que correr atrás da informação, assim, vapt-vupt, pra conseguir fazer o vídeo o mais rápido possível. Então se vocês puderem me dar essa moral, se inscrever no canal, curtindo, enfim, eu vou ficar muito agradecido, valeu? Mas enfim, vamos pro que importa, vamos pro vídeo, pro conteúdo. Quem é Gregore? Quem é esse volante que tá vindo pro Botafogo? Vamos lá, a gente vai falar sobre o Gregore a partir de 2018, foi quando ele de fato começou a ter o maior destaque na carreira, ele com seus 23 anos, hoje ele já tem 29. Gregore é um volante de 29 anos, primeiro volante que até então estava no Inter Miami. Ele começou a ter o maior destaque no Bahia em 2018, vindo depois de uma captação, assim, depois de um bom trabalho de scout, depois dele se destacar como um dos melhores jogadores do Brasileirão de aspirantes pelo time do Santos. Ou seja, aquele time sub-23 que os times têm, que joga aquele Brasileirão sub-23, ele era um dos melhores jogadores do Santos nessa categoria. Aí o Santos acabou não renovando e tal, e o Bahia foi lá, como indicação do técnico Guto Ferreira, foi lá e pegou o Gregore, basicamente de graça, assim, um valor muito pequeno. E o Gregore, desde 2018, desde que chegou, desde o estadual do início do ano, já foi um cara que já se estabeleceu rapidamente no time titular do Bahia. O Gregore, de fato, foi um daqueles jogadores de impacto instantâneo. Chegou como um desconhecido, num bom trabalho de scout do Bahia, nessa época, inclusive. Eles tinham encontrado até o Zé Rafael. O Zé Rafael formou o meio de campo junto com o Gregore. Acharam o Zé Rafael de um time pequeno, levaram pro Bahia e se tornou um jogadoraço que ele é hoje no Palmeiras. E o Gregore foi a mesma coisa. Acharam depois de uma boa garimpada, um bom trabalho de scout lá no Santos B. Aí ele veio pro Bahia e já foi titular desde o início. Em 2018, inclusive, ele fez quase 70 jogos no ano, fez 60 e poucos jogos no ano como titular, sempre, assim, é um jogador que foi 100% titular absoluto. Era raro ver o Gregore, de fato, começar uma partida do banco, porque ele era um cara titular do Bahia, sempre foi, e ele, como é um jogador com vigor físico alto, mas enfim, isso eu vou falar mais pra frente sobre as características dele e tal. Era um jogador que pouco se machucava, então ele estava apto sempre para ser titular e sempre aguentando, então foi levando, foi sendo titular do Bahia na sua primeira temporada disputando o Brasileirão. E nessa sua primeira temporada na Série A como titular, ele foi líder de desarmes do Brasil inteiro. Ele foi o jogador que mais desarmou jogadores na Série A do Brasileirão. Então você já vê que é um jogador que já teve um bom destaque a nível nacional desde a sua primeira temporada no Bahia. O tempo foi passando, ele foi se consolidando mais ainda como jogador importante do Bahia e ele já foi ganhando carinho muito forte dos fãs. É um jogador que representava o torcedor em campo, sabe? Sabe aquele tipo de jogador que vai dar vida em campo, que vai fazer de tudo que o torcedor quiser? Pô, vai dar carrinho, vai jogar até o final, vai correr até o último segundo, vai se entregar 100% tentando o resultado positivo? O Gregore era esse cara, era um cara que deixava tudo dele em campo, era um líder nato. E foi assim, foi passando, a torcida foi entendendo que ele era esse tipo de jogador, e em pouco tempo, na próxima temporada, ele já era um dos capitães do time, um dos capitães do Bahia, o jogador que ficava com a braçadeira, com a faixa de capitão em campo. Então, além de ser um jogador que já ia para sua segunda temporada como titular, já fazendo a maioria dos jogos como titular na temporada, era difícil ver ele saindo do banco, já era um jogador que já tinha sua faixa de capitão no braço. E chegando em 2019, não foi diferente, cara. O Gregore conseguiu manter um nível muito alto de novo, como primeiro volante do Bahia. Ele novamente fez mais de 50 jogos no ano, todos como titular.
cara, ele realmente era muito difícil ver ele saindo do banco. Eu acho que, inclusive, todos os jogos que ele fez pelo Bahia em 2018, 2019, 2020 no Brasileirão foram como titular. Ele não saiu do banco em nenhum deles. Em 2018, fez 34 jogos no Brasileirão, todos como titular. Em 2019, 35, todos como titular. Em 2020 e 21, fez 31, todos como titular. Então era um cara que jogou todos os Brasileirões como titular. E jogou, pô, grandíssima maioria dos jogos. Então era um titular absoluto que não saía de campo, sabe? Não saía. O Bahia jogava, tava o Gregori lá desde o início pra jogar. Chegando em 2020, 21 lá, a última temporada dele no Bahia, novamente, como eu falei, foi titularíssimo. Não saiu do time titular em nenhum momento, foi novamente um pilar do time do Bahia, como no primeiro volante, lá, no pilar defensivo, do meio de campo, era o jogador essencial pro Bahia jogar, sabe? Tava jogando, o Gregori tava lá também. O Gregori e Bahia acabaram virando sinônimos um do outro, sabe? Porque quando o Bahia tava jogando, o Gregori, logicamente, estava lá, e o Gregori já estava se tornando um dos grandes nomes do Bahia, já tinha se tornado, né? Na terceira temporada, já era um jogador com destaque nacional, a galera que acompanhava o Brasileirão na época, né, em 2018, 19, 20, já sabia quem era o Gregori, porque o Gregori, de fato, tinha se consolidado como um dos melhores primeiros volantes do país. Defensivamente, era muito difícil você lembrar de um jogador melhor do que ele na posição dele. Então, o Gregori foi um jogador que, no Bahia, nesses 3 anos, ele chegou como um desconhecido e saiu em 2020-21 como um dos melhores jogadores do time, um grande destaque do time por 3 anos seguidos, sendo sempre peça constante, assim. Ele não era um jogador que variava muito, pô, jogava mal pra caramba, aí ia bem. Não, era um jogador que mantinha um bom nível ao decorrer de todas as temporadas e era titular absoluto do time, independente do que aconteça. O Gregori tava lá jogando e era um dos melhores jogadores, sempre dando a vida em campo. Então ele teve uma boa evolução no Bahia. Ele chegou como um jogador do Santos B, tudo bem, já sempre foi titular desde que chegou, já teve impacto instantâneo, mas ele foi tendo mais experiência no Brasileirão, sempre sendo titular, e assim ele foi conquistando seu nome, assim foi fazendo seu nome nacionalmente e foi se consolidando como de fato os melhores primeiros volantes do país. Todos os anos que ele jogou o Brasileirão, ele foi um dos líderes em quesito desarmes no país. Em 2018, como eu falei, ele foi o líder de desarmes no Brasileirão inteiro. 2019, 2020, 2021 também foi, se não foi o líder, foi um dos jogadores com o número maior de desarmes também, tá? Ele sempre tava lá esse bolo, enfim, de números, ele sempre tava lá em cima, como desarmes, interceptações e tal. É um jogador que nesse lado do jogo, assim, de defesa e tal, é um jogador muito bom. E no Bahia, além disso, ele, além de ter uma importância enorme em campo, com a bola no pé, ele também tinha o maior destaque dele em campo, também era o seu jogo sem a bola, sabe? O seu jogo sem a bola. Era um jogador que taticamente entregava muito, ele era muito obediente taticamente, e muito importante taticamente também. Então, o seu jogo sem a bola era muito bom também. E com esse destaque, logicamente, o Bahia não era Grupo City na época ainda, então chegou muito time querendo ele. Na época, o Flamengo quis, o Palmeiras quis, teve interesse de um time na Turquia e tal, mas ele acabou saindo em 2021 para um time que estava com um projeto ambicioso, o Inter Miami, na MLS nos Estados Unidos. Lógico, uma época pré-Messi, né? Mas aí chegou o Gregori e foi vendido por 4 milhões de dólares, se eu não me engano, na época, para o Inter Miami. Então ele se despediu do Bahia como um ídolo pessoal para muitas pessoas, não é um jogador que unanimemente é ídolo, mas para muitos torcedores do Bahia é um ídolo para eles, sabe? É um jogador que de fato marcou a passagem no Bahia. Ele era adorado pelos torcedores do Bahia, chegou como um Zé Ninguém e saiu como Gregori, um dos melhores primeiros volantes do país, que representava o torcedor do Bahia em campo, que sempre deixou a marca dele, sempre foi um destaque do Bahia. Pô, jogou a grandíssima maioria dos jogos, sempre como titular, e era muito difícil ver ele saindo do banco, porque o cara tava... O Bahia tava jogando, o Gregori tava em campo. Então, galera, como sempre, o que eu faço aqui, como eu falei com bastante setoristas do Bahia, eu gosto de destacar algumas frases específicas dele pra, de fato, vocês entenderem aqui. Eu vou ler o que eles falaram, exatamente o que eles falaram. Saiu da boca, anotei e tá aqui, entendeu? Então eu vou ler aqui exatamente o que eles falaram pra vocês. Chegou como desconhecido e saiu como um favorito. É ídolo pra alguns. Entrega muito dentro e fora de campo. Era um jogador especial aqui no Bahia. Evoluiu bastante aqui. A representação do torcedor em campo. Então o Gregori é um jogador que marcou passagem, foi muito importante no Bahia, jogou 3 anos muito bem no Bahia, e era um jogador que de fato era um dos favoritos dos torcedores, era capitão do time, era titular do time por muito tempo, então assim ele saiu do Bahia, com o amor e carinho da torcida. E chegou no Inter Miami, sua primeira experiência fora do Brasil, e seria nos Estados Unidos, no time de David Beckham, lá em Miami, que ele teria sua primeira
passagem no futebol estadunidense. E chegando na temporada de 2021, ele novamente, assim como foi no Bahia, chegou e teve impacto instantâneo no time. Agora já como um jogador mais consolidado, um jogador de nível comprovado pro futebol brasileiro, ele foi um jogador que chegou no Inter Miami em 2021, que já não tinha um time tão bom ainda, não tava passando não teve a reformulação do Messi ainda, era um time que ainda tava nascendo nos Estados Unidos, nascendo na MLS. O Gregore chegou, pegou a braçadeira de capitão desde a primeira temporada, já foi capitão do time e foi nomeado na primeira temporada dele, em 2021, como o MVP do Inter Miami. O que significa o MVP? Most Valuable Player, ou seja, o jogador mais importante do time em 2021, ou seja, o prêmio de melhor jogador do time do Inter Miami no ano foi pro Gregore. Ele foi nomeado o melhor jogador do Inter Miami em 2021 pela boa temporada que ele fez na MLS. O Gregore em 2021 foi o líder de desarmes da MLS geral, então você vê de fato esse padrão, é um cara que desarma muito, defensivamente ele é muito bom. Ele foi o líder dos Estados Unidos em número de desarmes do time dele, logicamente. Então por isso ele foi nomeado o melhor jogador do time dele em 2021, que foi um cara que novamente foi titular absoluto do time. Ele fez 29 partidas na MLS, 29 como titulares, então não saiu do banco de novo em nenhum jogo da temporada da liga regular, sabe? Então ele foi titular em 29 jogos que ele jogou. Então é um jogador que novamente manteve um bom nível, saiu do Brasileirão indo muito bem, chegou nos Estados Unidos novamente indo muito bem, nomeado o melhor jogador do time dele no ano. E já era capitão, braçadeira no braço, esquece. Chegando em 2022, novamente ele teve mais uma temporada como titular absoluto e capitão no Inter Miami. Não foi nomeado o melhor jogador do ano dessa vez, mas novamente fez um ano muito interessante na MLS. Foi mais um ano de destaque do Gregore nos Estados Unidos. Foi um jogador que novamente entregou um ótimo nível e foi titular absoluto. 31 jogos, 31 como titular, cara. Ele não saiu do banco novamente em nenhum jogo dos Estados Unidos na Liga Americana. Foi titular em todos os jogos que ele jogou. Então, já tava rolando no Bahia, o que já tinha rolado no Bahia, tava rolando de novo, cara, pra você ver como é um cara com vigor físico altíssimo, cara. Ele não se machucava, entendeu? Enfim, todo jogo que ele jogou era como titular. Em 2022, novamente, ele foi um dos líderes no quesito desarme nos Estados Unidos. No time dele, no Inter Miami, ele foi o líder de desarmes por jogo. No Inter Miami, no time dele, ele foi líder de desarmes por jogo, desse índice aí. Então, novamente, um jogador que entregou muito no quesito defensivo e foi titular de novo do time, mantendo um bom nível. Em 2021 ele foi eleito o melhor jogador do time, mas em 2022 não tá muito atrás não, sabe, em nível entregue, sabe. Foi um jogador que novamente apresentou um nível bastante alto pra MLS, cara, bem acima da média lá. E em 2023, começando lá a temporada, já tava na MLS jogando 5 jogos como titular de novo, sendo titular absoluto do time, e aí acontece uma coisa que não tinha acontecido na carreira do Gregore ainda. No início de 2023, o Gregore sofre uma lesão feia, cara. Ele fica 7 meses sem entrar em campo. Depois de uma lesão em março, cara, ele só foi voltar a jogar lá para outubro. Então o Gregore de fato ficou a temporada de 2023 basicamente parado, sabe? A lesão foi no pé, depois de uma pancada em duelo assim contra um atacante rival. Ele acabou levando um pisão, uma porrada no pé e não deu jeito, né? Teve que passar por cirurgia e tal. Então, pela primeira vez na carreira do Gregore, ele teria de fato uma lesão grave. Não é um jogador que tem histórico de lesões altas, não é um jogador no Bahia pouco se machucou, tanto que ele foi titular na grande maioria dos jogos. Nos Estados Unidos também já ia para sua terceira temporada sem se machucar, nada sério assim, mas até que em 2023 teve essa porrada no pé dele, ele acabou ficando um bom tempo fora, 7 meses. Então na temporada de 2023 ele de fato assim jogou pouco, cara, não tem muito o que falar. Mas aí ele volta no fim do ano, fim de 2023, lá para outubro, ele volta, consegue fazer uns 2, 3 jogos assim na reta final da MLS. Então é um jogador que desde outubro, novembro, assim, mais ou menos, ele tá jogando regularmente. Tudo bem que a temporada da MLS acabou, então ele fez 2, 3 jogos, assim, no fim do ano. Aí ficou um tempo parado, porque férias, né, entre temporadas. Mas desde janeiro, assim, ele já tá na pré-temporada do time do Inter Miami. O Inter Miami tá fazendo pré-temporada pelas Américas, assim, foi para a Arábia Saudita também. Então é um time que tá em pré-temporada desde janeiro e o Gregore tá 100% fisicamente, treinando desde janeiro, assim, tendo esse trabalho de pré-temporada de reconquistar o físico 100% do jogador, sabe? Então o Gregore tá passando por isso e hoje ele já está 100% fisicamente. E ele jogou agora uns 4, 5 jogos mais ou menos de pré-temporada na Arábia Saudita contra o time do Cristiano Ronaldo. O Gregore foi capitão do time, titular. Então desde que ele voltou da lesão, ele já fez 8 jogos, tá? Seja no fim da MLS
e nos amistosos agora, nessas últimas semanas, o Gregory tem jogado e tem sido titular da equipe, com a braçadeira de capitão, enquanto o Messi não tá em campo, né? Então o Gregory ainda é capitão do Inter Miami, mas é vice-capitão agora, né? Porque chegou um tal de Lionel Messi, aí também não tem muito como comparar. Então o Messi é o capitão, mas o Gregory é vice-capitão, então quando o Messi não tá em campo, o Gregory tá com a faixa, e assim vai, cara. O Gregory já voltou a jogar regularmente, hoje tá 100% fisicamente, jogando jogos como titular, jogando os 90 minutos inteiro, então é um jogador que tá apto hoje a chegar e jogar, sabe? Lógico que tem que ficar de olho nele agora, eu acho que ainda, não sei se ele vai estar 100% fisicamente pra um campeonato carioca, pra uma pré-libertadores, eu acho que até que vai, tá? Porque é um jogador que tá fazendo pré-temporada, e pré-temporada no Inter Miami, que é um time que tem bastante estrutura. Ele já deve estar correspondendo bastante bem pra estar jogando amistosos nos 90 minutos inteiros, mas é um jogador que a gente tem que ficar de olho nisso, porque tá voltando de fato de lesão feia agora. Tudo bem que não tem um histórico grave de lesões, nunca se lesionou muito, é um jogador que raramente se lesionava, mas agora teve uma lesão feia, então eu tenho que ficar de olho nisso. E assim ele volta pro Botafogo, um jogador que voltou agora a jogar depois de lesão, ele tem apresentado um bom nível até, ele tá 100% fisicamente, é o jogador que sempre todo mundo conhecia, um jogador que se entrega 100% em campo, e agora nos amistosos tem mostrado isso de novo, é um jogador que tá 100% fisicamente, tá mostrando seu vigor físico, e agora ele vem pro Botafogo depois disso tudo. Agora de bola e campo, quais são as características do Gregory? Como que ele joga? No que ele é melhor, no que ele é pior? Gregory, cara, é um primeiro volante. Pitbull, não tenho o que falar, cara. Lá no Inter Miami, ele é até conhecido como Bulldog de Miami, cara. Porque o Gregory é um jogador defensivamente, um volante defensivamente de muito alto nível, cara. Ele entrega, sempre entregou, sem exceções, todas as temporadas, números muito altos de desarmes, interceptações. Então é um jogador que defensivamente entrega muito, cara. Ele é muito bom defensivamente, é um primeiro volante que participa muito do jogo defensivo, tem um vigor físico muito alto, então ele vai sair correndo atrás do cara, vai dar um carrinho, vai fazer de tudo pra reconquistar a bola, pra reconquistar a posse da bola, ele vai fazer de tudo pra conseguir ganhar o jogo, vai fazer de tudo pra pegar a bola de volta. É um jogador que tecnicamente não é um primor, sabe? Ele não é um lixo com a bola no pé, não é, mas é um jogador que, tipo assim, é claro que o destaque principal dele é o jogo defensivo, desarmes e tal. Ele sabe sair jogando, passezinho pra lá, passe longo, lançamento, mas nada demais, tá? Não espere um jogador que saia jogando muito bem e tal. É um jogador que o principal dele é de fato o jogo defensivo dele, o vigor físico alto dele. O histórico de lesão dele é muito baixo e ele tem um vigor físico muito alto, ele aguenta jogar até os 90 minutos. Chegou aos 90, ele ainda vai estar correndo, acréscimos ele ainda vai estar correndo, e é um jogador que, cara, é meio bizarro isso, mas nas 3 temporadas dele no Bahia, jogando na Série A do Brasileirão, ele foi titular em todos os jogos, fez mais de 30 jogos em todos eles, todos como titular, ou seja, não foi banco em nenhum jogo. Tipo assim, todo jogo que ele jogou, ele foi titular. Ele não saiu do banco em nenhum jogo do Brasileirão pelo Bahia. Foi titular em todos os jogos, sem exceções. E nos Estados Unidos foi a mesma coisa, cara. Das 3 temporadas que ele jogou, ou seja, 2 completas, uma ele jogou só o inicinho e o final, ele foi titular em todos os jogos, não saiu do banco em nenhum deles, titular absoluto. Isso deixa claro que é um jogador que se lesiona pouco e tem um vigor físico muito alto, aguenta muito uma sequência alta de jogos, porque ele vai estar 100% todos eles e vai estar correndo no final de todos eles. Então é um jogador que de fato entrega a vida dele em campo, sabe? Ele tá lá pra ganhar e representa o torcedor em campo. É um jogador líder nato, sabe? Foi capitão do Bahia, foi capitão do Inter Miami, e é um jogador que no vestiário é muito importante exatamente por isso, por esse papel de liderança dele, por esse papel muito importante que ele tem pros outros jogadores. E as citações de setoristas do Inter Miami, vou ler aqui. Nos primeiros anos era um dos melhores volantes do país, facilmente. Vocês terão um jogador fabuloso. Cuidem bem do nosso capitão, os torcedores o adoram. Foi um excelente marcador na MLS, acima da média. E tendo tudo isso em vista, eu tenho boas expectativas pro Gregory no Botafogo, porque é um jogador que já se consolidou como ótimo primeiro volante a nível do futebol brasileiro, teve 3 temporadas de alto nível pelo Bahia aqui, foi bem de novo no Inter Miami, tudo bem que se machucou feio, mas já voltou e tá 100% fisicamente, então é um jogador que eu tenho boas expectativas, cara. Eu acho que é um jogador que, pra primeiro volante, pode ser o nosso titular hoje, e principalmente com o Alan vindo no meio do ano, tendo pré-contrato assinado já, não vai vir agora, vai vir só no meio do ano, então o Gregory é um cara que com certeza consegue segurar a barra e segurar a barra muito bem, até o Alan
chegar, sabe? É um jogador que eu acho que vai entregar um bom nível pro Botafogo. Eu acho que a gente precisava desse primeiro volante combativo, sabe? Esse pitbull, agora, já de imediato. E o Gregory, pra mim, é um cara perfeito pra isso. Eu acho que ele pode, sim, apresentar um ótimo nível no Botafogo. Só tem que ficar de olho aí na lesão e tal, repercussão da lesão, se vai ficar meio mais ou menos agora. Mas eu não acho que seja o caso, não, cara. Eu tô com boas expectativas aí pro Gregory, cara. Eu curti a contratação. Então, galera, esse é o Gregory. Esse exatamente é o Gregory. Falei aqui a história inteira dele, características e tal. Então eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acharam do jogador. É claro, compartilhe com seus amigos, curte o vídeo pro YouTube entender que é um bom vídeo esse daqui e se inscreve no canal pra me dar essa moral. Valeu, galera? Então é isso, torcer pro Gregory ir bem aqui, pra mostrar o mesmo nível que mostrou no Bahia, no Inter Miami. E é isso, galera. Grande beijo pra vocês. Tamo junto.